episódio do Pode EDV, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. Hoje conto aqui com a presença da minha querida doutora Cibele Gomes, ela que é advogada criminalista e veio especialmente do LEM para poder participar aqui com a gente. Doutora, é um prazer enorme recebê-la aqui. Fiquei muito feliz por ter aceitado o convite, né? E mesmo com os percalços, conseguiu chegar até nós. Muito obrigada, viu? E vamos conversar hoje sobre a questão da advocacia pelo lado do advogado, não é isso? Sim. Advocacia criminal. Mas antes de falarmos sobre isso, gostaria de saber um pouquinho sobre a sua vida prática profissional, né? Já tem quantos anos atuando na advocacia? Obrigada pelo convite. Vamos iniciar assim, né? É um prazer estar aqui hoje falando um pouco da vivência da advocacia de um modo geral, mas também aprofundando a questão criminal. Eu já completo 5 anos aí de advocacia no mês de novembro, já me despedindo da jovem advocacia, né? E trago muitas vivências, uma bagagem, um histórico de advocacia criminal, porque o meu estágio ao longo da faculdade foi praticamente inteiro girando em torno ali do criminal. Eu estagiei na Delegacia de Polícia Civil com o Dr. Leonardo, que hoje está aqui em Barreiras, né? Estagiei no Fórum também, na Vara Crime, então a vivência acabou me puxando, acabei fazendo a segunda fase em Direito Penal, iniciei uma pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, então a vivência me levou ali a atuar fortemente no direito criminal. É claro que a gente não engessa e não se limita somente ao direito criminal, mas hoje falar com propriedade é de direito criminal, processual criminal. Então, desde que saiu da advocacia e começou a atuar, sempre foi na área criminal? Sempre, a área criminal sempre foi a área de atuação mesmo. E a doutora mora em Luiz Eduardo desde sempre? Eu moro em Luiz Eduardo há 22 anos, sou natural de São Paulo. Nós viemos para cá pequenos e aqui me formei, constituí minha família, estou aí no Oeste. Então vamos lá. A primeira pergunta, falando de criminal. A doutora não tem medo de atuar na área criminal? No início, sim. Foi um desafio, eu senti muito medo, assim, um frio na barriga. Como me portar, o que falar, quais casos eu iria atuar. Eu não vou nesse, eu vou naquele. E, para minha surpresa, o meu primeiro cliente foi uma situação de um homicídio. E aí eu disse, não, tenho que ir. Eu já estou com a bagagem, o conhecimento eu tenho, a prática vai me ajudar. E fui levando, aos poucos fui construindo uma história, uma carreira dentro do direito criminal. Claro que até hoje a gente tem um certo receio, acompanhando também notícias, situações com advogados Brasil afora, na atuação aí no direito criminal, mas sempre com muita cautela, com cuidado, respaldo em alguns detalhes, pequenas situações, detalhes que fazem a diferença na atuação, e aos poucos a gente vai consolidando o nome, a marca, e vai fluindo melhor essa advocacia criminal. Recentemente, né, podemos acompanhar um caso de uma doutora que veio a óbito, né, no exercício da profissão. Ela estava acompanhando o seu cliente na delegacia e, infelizmente, o cliente levou vários tiros e ela também, porque estava no mesmo carro, o cliente estava no mesmo carro que ela, né? Sim. Existem algumas dicas ou estratégias que o advogado criminalista, algum cuidado que o advogado criminalista tem que ter durante o exercício dessa advocacia criminal? Sim, vários. Eu diria assim, de antemão, que o advogado não tivesse essa conduta de conduzir o cliente ali no interior do seu carro para algum lugar, enfim. Por quê? Por conta do risco do negócio. Por mais simples que seja o crime que o cliente esteja respondendo, é um risco, é uma situação delicada. Alguém foi lesado com a conduta daquele cliente. Então, nós não sabemos o que esperar e como acontecer. Porém, nós não podemos dizer que nunca faremos, que isso nunca vai acontecer. Eu já fiz, já tiveram situações em que eu fiz. Porém,
a gente orienta sempre que a cautela, o cliente finalizou ali a auditiva, terminou, dá um tempo, veja a movimentação dentro da delegacia, veja a repercussão que aquele crime causou. Às vezes em cidades de interior, cidades menores, a gente sabe que alguns crimes chocam muito, chamam muita atenção, está todo mundo ali muito tenso, muito aflito, clamando por justiça. Se necessário for, solicite uma escolta policial, converse ali com o delegado, chama a polícia militar, converse, explica a delicadeza do caso ali para você sair, se deslocar. Mude sempre as rotas, não faça a mesma rota, ainda que sozinha ou com o cliente. Então são sempre detalhes que a gente precisa se apegar para evitar fatalidades como essa da colega, né? E assim, uma morte prematura, uma jovem advogada, né, que estava iniciando a carreira, e uma coisa que precisa ficar bem clara, apesar de todo o ocorrido, a colega não tem culpa de nada, ela estava no exercício da profissão, e uma profissão, por sua vez, muito bonita, muito bela, que está ali para resguardar direitos de todo cidadão. Nós não englobamos ali para falar, é um criminoso, um bandido. Não, a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Então, é uma profissão muito bonita que movimenta a máquina da justiça. Em hipótese alguma, nós podemos pontuar aqui que a colega teve culpa, que ela poderia que não aconteceu. Todos nós estamos sujeitos e vulneráveis o tempo inteiro na advocacia. Nem diria só na advocacia criminal. A gente advoga no inventário milionário. Então, isso também desperta a fúria, problema ali. Então, alguns detalhes eu acredito que a gente pode resguardar para evitar situações como essa. E eu li comentários, né? A doutora falou de culpa. Eu li comentários que diziam que ela postou a localização no story do Instagram. Sim. E aí que isso poderia ter facilitado para localizar o cliente, né? Sim. E ter acontecido o que aconteceu. E também outra coisa é que geralmente a imagem do advogado é associada ao crime do que o cliente cometeu. Sim, infelizmente. Do cliente, né? Então a gente tem que falar muito sobre isso para poder ver se desassocia. Com certeza. Porque o advogado ele não cometeu o crime, ele está defendendo o cliente, que por sua vez tem o direito à defesa, né? É isso. O que acontece? A colega fez uma postagem em sede policial, o que é muito comum. Quem disser que não fez, que não faz, me desculpa, tá mentindo, porque faz sim. A gente sempre posta. E ela colocou uma foto ali que nada dizia, mas colocou uma legenda, né, uma frase ali no sentido criminal, de que a sociedade teria sempre o peso ali de apontar culpados com base no Diz que me diz, foi mais ou menos nesse sentido. E colocou a localização na delegacia. Fica o alerta para que a gente não faça essas postagens em tempo real. Eu vou na delegacia atender um cliente, sim, eu faço todo o meu marketing ali, porque isso é um marketing, isso faz parte. E horas depois, já bem distante ali da delegacia, eu solto aqueles stories ali. Porque a gente sabe que hoje o digital transforma, ele faz parte de tudo, de todas as profissões. Então a gente precisa mostrar as nossas movimentações diárias, né? Não era para ser assim. Era para a gente transitar livremente como qualquer outra pessoa, com a segurança garantida pelo Estado, com os direitos resguardados, mas infelizmente a gente está numa sociedade violenta, não é uma realidade. E mais uma vez pontuo que apesar da postagem, apesar da atuação da colega em ter colocado o cliente dentro do carro dela, não se admite que ela seja culpada por um fato criminoso do qual ela foi vítima. E nessa questão a gente ainda adentra um outro mérito. A pessoa que matou, ou as pessoas que mataram essa colega e o seu cliente, elas terão direito a uma defesa. E uma defesa que vai ser exercida por um advogado, colega de profissão da vítima. Então aqui entra mais um debate no sentido de que, apesar de termos perdido a nossa colega para uma fatalidade, o colega que for advogar para esse cliente merece o nosso respeito da mesma forma. Com certeza. E a doutora acredita que o porte legal de armas sendo liberado para os advogados, essa questão seria mais fácil de lidar, no sentido de o advogado poder se defender, Eu evitar acredito. tragédias?
Eu acredito que sim. Com a liberação do porte de arma para o advogado, por ser considerada também uma atividade de risco, eu acho que isso traz mais segurança para o advogado e uma imposição de segurança perante a sociedade. Não que a gente vá pegar uma arma e sair atirando, matando todo mundo, não, até porque o nosso papel não é pregar a violência. E nem seria algo, como eu disse anteriormente, que a gente gostaria que fosse. O intuito era que realmente tudo fluísse bem, como a Constituição diz. Porém, com o avanço da sociedade, das tecnologias, os números de violência sempre muito altos, eu acredito que o porte de arma hoje para o advogado seria uma saída, ainda que momentânea ali, de imposição, de quebrar barreiras, né, de ter uma profissão também respeitada, valorizada, e as pessoas saberem, o advogado está fazendo o papel dele, mas ele pode se defender numa situação de risco, eventualmente, claro que a gente não quer, mas pode acontecer. Então eu acredito que sim, facilitaria muito a questão da defesa e da atuação, a ampliação dessa advocacia criminal com o porte de arma de fogo para o advogado. E o que a senhora diria para quem está iniciando agora na advocacia criminal? E está com medo, provavelmente, né? O que a senhora diria para encorajar? Às vezes existe um sonho de ser um advogado criminal, mas devido a esses acontecimentos, a sociedade, hoje em dia, o jovem advogado se sente receoso e às vezes nem vai para essa área, troca de área, né? E tem algo assim para encorajar, alguma dica de tenha cautela? O que eu diria hoje para o advogado que pretende ingressar na área criminal é que, assim, o código de ética da OAB norteia tudo o que a gente pode, o que a gente deve e o que não deve fazer. Se você tiver postura e ética como um bom advogado, dificilmente você vai ter um problema. Ah, doutora, mas o que isso tem a ver? Primeira questão, a precificação de honorários do advogado. Se você segue o normativo da tabela da OAB para precificar os seus honorários, você já impõe valor e respeito a você e ao seu serviço. Então, você já se diferencia daqueles chamados porta de cadeia que estão ali desesperados para angariar qualquer cliente que chega. Segundo, seja fiel e honesto à demanda quando você atender um cliente. Qual é o perigo hoje da advocacia criminal? Alguns clientes são faccionados, eles pertencem a alguma facção. E no momento em que eles são presos ali, a facção vai te procurar, ou por indicação, ou enfim, de alguma maneira a facção vai chegar até você para te contratar, e eles vão exigir de você um resultado da sua atuação. Que dia ele sai? Quando ele sai? Como é que a gente faz? Eu pago tanto, mas eu quero ele na rua tal dia. Aí é onde mora o perigo. Então é onde eu falo, mais uma vez, entra o código de ética. Você precisa ser fiel àquilo que você vai fazer. Hoje um processo, ele não depende exclusivamente de um advogado. Nós vamos fazer, exemplo, um pedido de liberdade que vai passar pelo promotor de justiça. Do promotor de justiça ele vai vir para o juiz e o juiz é quem vai dar a palavra final. Como que eu vou garantir para a facção que eu vou soltar fulano em X dias? Eu não posso. E infelizmente existem advogados que fazem isso e arrumam problemas com a facção. Ameaças, às vezes usam fotos de familiares, fotos de filhos, de forma velada, mas tipo assim, tô te vendo. Eu sei o que você está fazendo, eu sei da sua atuação, segue, monta campana na porta da casa do advogado, no escritório, a gente sabe o que acontece. Então, o Código de Ética hoje ele é o norte para você ter uma boa advocacia criminal. Saber precificar os seus honorários, não se vender, não se deixar vender pelo preço que as pessoas quiserem colocar, porque acontece muito. Ah, eu não tenho X, eu tenho X, você quer? Não. E hoje o meu trabalho é equivalente a X. Ser fiel ao cliente quando você for atender, informar para ele os riscos de toda a demanda, urbanidade, por onde você passar com todos os servidores, delegado, polícia, promotor, juiz, todo mundo movimenta a máquina. Então não adianta tentar uma advocacia criminal com truculência, com às vezes uma militância muito extrema que vai se voltar contra você em algum momento. Então eu acredito que o
O código de ética, a urbanidade, o respeito, ele gera autoridade e logo você fica conhecido pelo bom trabalho, pelos resultados que você produz e dificilmente você vai ter um problema na advocacia criminal, seja com um cliente comum, seja com um cliente faccionado. Eu, por exemplo, já dispensei cliente faccionado por conta dessas questões. Olha, agradeço por ter me procurado, ter confiado no meu trabalho, mas infelizmente nessas condições eu não consigo trabalhar. Eu posso assumir o processo, te dizer todos os riscos, como que vai funcionar e quais são as probabilidades. Mas te dizer que tal dia fulano estará solto, infelizmente não posso. Então eu acho que a prática ensina muito. Ainda que a gente fale, a vivência e a prática ensinam muito, mas o que norteia mesmo é o advogado que é ético. Dificilmente ele vai ter um problema. É tanto que a gente acompanha pelas redes sociais inúmeros advogados criminalistas consolidados Brasil afora que nunca tiveram um problema parecido com esse. Entende? Então, é uma advocacia realmente pautada no respeito e na ética. Ela flui super bem. Doutora, a senhora poderia comentar para a gente um pouquinho sobre a questão da criminalização da advocacia criminal? Sim. Nós falamos um pouquinho, de modo um pouco vago no início sobre isso, mas é um problema. É um peso que a sociedade carrega e impôs sobre o advogado criminalista. Veja bem, a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei e todos têm direito à defesa, à ampla defesa e ao contraditório. Então, até que se prove que uma pessoa é culpada, ela é inocente, está ali no curso do processo, reunindo provas, tem audiência, tem testemunhas, até que a gente chegue numa sentença com um trânsito julgado que diga é isso. E hoje, a figura do advogado criminalista, ela é associada ao cliente. Inclusive, no caso da colega que morreu lá no Rio Grande do Norte, eu vi comentários nesse sentido. Menos uma defensora de bandido. O advogado criminalista ele não é defensor de bandido. O advogado criminalista, como todo advogado, ele é defensor de direitos e garantias constitucionais. Se toda pessoa tem direito, por que taxar fulano e ciclano que está respondendo um processo se todos nós um dia podemos e estamos vulneráveis? Quem garante que um dia, por exemplo, você não possa cometer um homicídio numa situação de legítima defesa pessoal ou de terceiro? É uma situação, nós não sabemos. E é um problema muito grande, porque esse peso reflete no advogado e dissemina o ódio sobre o advogado, às vezes até no modo geral, quando fala assim, advogado, nossa, que saco, deve defender bandido, né? Você solta muito bandido, como é que você faz? Então, eu acho que precisa sim de políticas de conscientização e respeito à classe de um modo geral, porque o advogado que ele atua no criminal, na defesa de alguém que está respondendo ao processo, é o mesmo advogado que atua num pedido de aposentadoria, é o mesmo advogado que atua numa causa nobre de um pedido de medicação para uma criança, é o mesmo advogado que advoga para você quando você é lesado na esfera civil ou consumidor, quando você precisa se separar. E o advogado, em muitas das vezes, eu trago muito a questão do direito de família, ele não é só advogado, ele é psicólogo. Você acolhe o cliente, você ouve, você chora junto às vezes, você toma as dores, é um ser humano. Que não impede também, o fato de advogar no direito criminal não impede de ser vítima. Nós estamos vulneráveis, inclusive já fui vítima, já fui assaltada. E a sensação que fica é de raiva, de ódio, você trabalhou, você comprou, era seu e a pessoa vem e levou. Porém, nunca diminuindo o trabalho do colega que advogou para a pessoa que me assaltou. É um direito, a gente precisa entender e respeitar. Então, eu acho que o ponto forte hoje para a gente quebrar esse tabu em relação à advocacia criminal é se conscientizar que as figuras não se misturam de cliente e advogado e que o advogado está ali para resguardar direitos. Então, mais uma vez eu volto àquela questão de urbanidade e respeito para evitar esse tipo de conflito e cada vez mais a gente conseguir derrubar essa barreira de que advogado criminalista é bandido, então quanto tem que morrer igual ou não presta, coisa do tipo. O advogado é um só e ele é o acesso da população ao judiciário. Nós somos a voz daqueles que precisam de uma prestação jurisdicional. Somos nós que vamos buscar um retorno para a pessoa, para a sociedade de um modo geral.
indispensável, inclusive, a administração da justiça conforme diz a lei. Então, a gente precisa quebrar mesmo esse tabu aí contra a advocacia criminal. Infelizmente, a advocacia, no geral, ela já tem, de certa forma, uma imagem um pouco manchada, né? Porque existem pessoas que falam assim, advogado é tudo malandro, advogada por conta de algum colega. Infelizmente, existem também advogados que não são tão éticos, né? Como a doutora mencionou. E, infelizmente, o cliente não se sentiu, né, satisfeito e sai falando mal. E a advocacia toda leva essa culpa. Exatamente. Né? Mas, gente antiética existe em todas as áreas, em todas as profissões, não é mesmo? Então, a gente tem que tomar cuidado nessa questão dessa avaliação, né? Não é porque o advogado não consegui mais falar com o advogado pegou meu dinheiro, não é porque ele foi um mau exemplo que todos os outros são, né? Existem muitos advogados bons e éticos. Então, vai na questão da avaliação e não pode haver essa generalização. Exato. E mais uma vez, volta aqui a questão da ética. O advogado pautado na ética, de novo, ele não sofre esse tipo de problema. Quando eu era pequena, tinha aquela imagem de que advogado era doutor, aquele terno, aquela imagem era um negócio tão bonito. E, infelizmente, com algumas condutas inadequadas, caiu-se por terra esse conceito do advogado, o embelezamento do advogado. Porque existem realmente colegas antiéticos que mentem, não informam o risco da demanda, não dão retorno para o cliente. Porque o que acontece? A pessoa que ela procura um advogado, seja em qualquer esfera, ela vai chegar em você, às vezes com uma orientação do Google, às vezes com uma orientação de um vizinho, de um familiar. Então ela chega em você com 1000 direitos. Não, doutora, porque eu já vi que fulano fez e deu certo. Porque eu vou querer, eu quero isso, eu quero aquilo. E qual é a sua função? Você estudou para aquilo ali. A sua função é dizer, calma aí, o que hoje eu entendo que a senhora faz jus é isso, isso e isso. Nós podemos pleitear aqui em primeiro grau, pode ser concedido, pode não ser concedido. Ainda que concedido, temos o segundo grau, que é para recursos, a outra parte vai recorrer, na maioria das vezes, se a gente não conseguir celebrar um acordo. Então, o risco da sua demanda hoje é essa, né? Os valores de tabela da OAB são esses, o que nós podemos fazer é isso, tá? Passar relatórios mensais para o cliente, ou às vezes trimestrais, são medidas que auxiliam ali no andamento do seu trabalho de forma positiva, porque eu vou te falar uma coisa, a minha advocacia fluiu muito com indicação dos meus clientes. Então, se os meus clientes estão indicando, é sinal que funcionou, que deu certo. Informar para o cliente que, infelizmente, nós temos um judiciário moroso é o X da questão, porque, infelizmente, são poucos magistrados, a demanda é altíssima, não para de chegar a demanda. Todos os dias tem um problema para resolver. Todos os dias. Então, assim, se você fizer uma advocacia pautada na ética, você consegue, mais uma vez, evitar todos esses transtornos aí com o seu cliente e aos poucos a gente vai desfazendo essa imagem, porque, como eu disse, o advogado ele é a ponte entre a sociedade e a justiça, ele é a voz, é ele quem leva, é ele quem pede. Tem um colega que diz que advogado é mendigo de terno, porque ele está sempre pedindo, a gente está sempre suplicando por um direito, por alguma garantia ali. Então, essa imagem precisa ser desconstruída e não generalizar, porque da mesma forma existem profissionais antiéticos em todas as classes e nem por isso nós podemos desmerecer, né? Cada um na sua função, dentro das suas responsabilidades. Não deu certo, teve um problema com o advogado, aciona a OAB, aciona o presidente da respectiva subseção para te dar um retorno, para chamar aquele colega, porque às vezes também o cliente está ferido, ele já procurou 1, 2, 3, 4 advogados, ele já ouviu várias opiniões distintas, ele está perdido, ele está angustiado. Então, aciona a OAB, aciona a comissão, para a gente te ouvir, entender o que aconteceu. Em Luiz Eduardo Magalhães nós fizemos um trabalho muito bacana na advocacia criminal para combater os chamados esquemas de advogados em porta de delegacia. Às vezes advogado que fica ali de plantão esperando a polícia chegar com um flagrante, disfarçando, dizendo que está indo ver um inquérito, uma ocorrência, e está ali de plantão esperando. Então nós fizemos uma campanha para que o cliente não se deixe levar por esse advogado que está ali,
Porque se ele está ali numa porta de delegacia, se vendendo por tão pouco, certamente a qualidade do serviço que ele vai te fornecer não é boa, não vai funcionar. Em alguns casos funciona? Funciona, porque algumas coisas são mais simples e menos burocráticas, mas na maioria das vezes não funciona. E o cliente que é preso ali em flagrante, quando ele sai, às vezes ele não tem a consciência que o processo continua. Aqui fora, ele vai responder uma ação penal. Então não adianta eu te dar um resultado imediato ali e depois eu acabar com a sua vida no curso do processo. Então nós fizemos uma campanha informando que o cliente, ele não é uma presa fácil. Ele não pode ser atraído pelo advogado plantonista. A gente colocou esse nome, intitulou dessa forma porque de fato existiam e existe até hoje, isso não só em Eduardo, isso é a título de Brasil, advogados que fazem um plantão ali na porta da delegacia esperando um cliente chegar. Então a gente conscientizou e isso melhorou bastante a advocacia criminal, porque o cliente entende que realmente ele precisa procurar um profissional quando ele precisa resolver uma demanda e não um profissional procurar ele. E existem várias estratégias, né? Exato. Marketing, hoje o digital é a chave de tudo. Então funciona. Por exemplo, quando você está doente, é o médico que vem atrás de você para lhe dizer que você precisa tomar tal medicação, fazer tal procedimento, é você que procura um profissional. Então que seja assim na advocacia. Não é o advogado que tem que sair angariando o cliente, é o cliente que tem que procurar o advogado. Seja por indicação, seja por uma entrevista, seja por um podcast como esse, um momento como esse. Então, fica aí o alerta também para que não caia nessa cilada de advogados vendidos aí. Procure um profissional de confiança. E isso não é sobre mim, ou sobre A, ou sobre B. É sobre um profissional que você confia. A doutora participa, é presidente da OAB Jovem, né? Isso, eu sou presidente da OAB Jovem. Isso. Você falou da campanha, aí eu lembrei que eu esqueci até de mencionar. Sim, inclusive em todas as solenidades de entrega de carteira a gente pontua isso para os colegas que estão chegando. E eu sempre falo, a minha preocupação e da minha comissão, quando nós assumimos essa missão, foi cuidar do jovem advogado para ele não sofrer impactos negativos na profissão que, por exemplo, eu sofri. Eu não tive muita orientação, comecei do zero. Aí eu não sabia o que falar para o juiz, eu não sabia o número do fórum, eu não sabia se eu podia ir lá, sabe? Então hoje a gente tem essa preocupação com o advogado. A gente pontua a ética, a gente dá o norte inicial para ele começar. Dúvidas sempre vão surgir, ninguém sabe de tudo. Nós não sabemos de tudo. E o direito está sempre em movimentação e a gente correndo para acompanhar. Então, a gente está ali sempre pronto para orientar, para atender, para acolher, para evitar uma representação, porque às vezes um erro mínimo do advogado pode ensejar uma representação na OAB e isso amanhã ou depois pode suspender a sua carteira, pode te impedir de um concurso público, como por exemplo para o Ministério Público. Se você tiver uma representação na OAB, a depender do estado, você não consegue se inscrever para fazer um concurso. E a gente sabe que nem sempre o advogado quer ser advogado, às vezes ele almeja um concurso. Então todo cuidado é pouco para uma advocacia saudável, ter respeito e empatia ali, uma boa relação com os colegas. Às vezes tem colegas que pensam que, apesar de estarem de lados distintos representando os clientes, são inimigos, e nós não somos inimigos. Quanto mais próximos nós estivermos, melhor para a gente celebrar um acordo. Nem chega ao judiciário. Quem não quer um acordo? Né? Hoje é mais fácil, é mais prático. Então, assim, a vivência realmente ensina. Mas ter alguém, ter uma comissão, ter uma equipe preparada para te direcionar, como a gente sempre faz aqui no Eduardo, eu acredito que faz toda a diferença. Com certeza. E, doutora, antes de finalizarmos, eu gostaria que me explicasse a frase que foi para o Instagram, que é: a advocacia não é profissão para covardes. Covardes em que sentido? Quando nós falamos que a advocacia não é uma profissão para covarde, eu acredito que não é nem atingindo ali a pessoa, o pessoal em si, é sobre a missão que é confiada ao advogado. Veja bem, a colega morreu no exercício da profissão. De fato, não é uma profissão para covardes. Ela estava ali representando o direito alheio. Não era sobre ela, não era para ela, mas ela estava fazendo a ponte entre o cidadão e o judiciário, porque nós somos a voz. Então, quando eu digo que a advocacia não é profissão para covardes, é nesse sentido. Todos os dias nós saímos de casa
para defender e resguardar direitos alheios. A gente está sempre dando a cara a tapa, seja com delegado, seja com promotor, seja com magistrado, às vezes com servidores. Como eu disse, o risco da advocacia não é só a advocacia criminal. Tem advogado que atua na área agrária com ações milionárias, ações de reintegração de posse, inventários, que a família briga muito, a gente costuma dizer que conhece a família no inventário, né? A mídia às vezes mostra também. Exato. Eu caso uma vez de acho que a doutora, eu lembro se era advogada, atuava em um inventário e um dos clientes, me parece insatisfeito, chegou no meu escritório para poder tentar dar um tiro nela. Tá vendo? Então, nós estamos ali todos os dias, como eu repito, para resguardar o direito alheio, para ser a voz, para buscar o melhor. E às vezes as pessoas não entendem e se revoltam e voltam contra você e te ameaçam, às vezes entraves com a polícia, sabe? Então pense aí, se o advogado ele arrumou um entrave com um polícia, um delegado, algo nesse sentido, é um problema pessoal que você levou para você. Você tem família, você tem uma vida por trás daquele terno, aquele blazer. Então, nesse sentido, não levando a palavra covardia ao extremo, porque eu acredito que tem vários significados aí por trás. Mas é quando eu digo que todos os dias nós saímos para resguardar o direito alheio, para fazer a justiça funcionar, para movimentar a máquina. Então, nós estamos todos os dias ali de peito aberto. É isso. Doutora, então a gente finaliza por aqui. Eu adorei bater esse papo contigo. Eu sou uma admiradora da área criminal, tá? Embora assim não tenha essa coragem. Mas, inclusive, já entrevistei também aqui outro advogado criminalista, o Dr. Ricardo Mateus, excelente profissional também. Ele também pontuou essa questão da ética, né? E é isso. Eu deixo também um convite em aberto para que, surgindo alguma outra temática relacionada, a doutora volte para mais uma entrevista com a gente. Com certeza, eu que agradeço esse momento. É sempre muito confortável falar do que a gente faz, do que a gente gosta, do que a gente sabe. E a advocacia criminal é minha casa. Foi a minha vivência ali o tempo todo, então é sempre muito gostoso falar sobre isso. Conscientizar pessoas, falar da importância da advocacia criminal, porque, como eu disse, todos estamos vulneráveis, nós não sabemos do amanhã. Todos estamos suscetíveis a cometer algum delito, ainda que uma contravenção penal, mas estamos e precisaremos de um profissional. Então, o profissional precisa ser respeitado, porque é a voz do povo, é o advogado, é quem pede, é quem está ali levando a sua demanda. Então, eu agradeço por esse momento muito bacana, espero que tenha agregado aí conhecimento. Estou aberta sempre que precisarem para tratarmos de demais temáticas, não só na área criminal, porque a gente não fica engessado, né? A gente sabe, tem ali conhecimento e vivência em outras áreas também. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. Para mais episódios como este, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.